Em 1 Coríntios, do 1, 27 ao 29, pessoal, aqui é evangelho, tá? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pessoal, os líderes religiosos são todos engravatados, eles são sábios. O evangelho inteiro bate em religioso, gente. É isso que vocês têm que entender, tá? Em outras traduções tá assim, ó. 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Então Deus, ele escolheu, o Pai de Jesus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso é evangelho. Então Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os líderes religiosos? É. Então eu vou mostrar para vocês que o Pai de Jesus, o Deus que escolhe as coisas loucas, não é o Deus da religião dos judeus, do judaísmo. João 8,42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, se fosse, olha o tempo, se fosse, mas não é, né? Ó, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então Jesus, ele fala para os judeus, se Deus fosse o vosso Pai, aí Jesus, ele manda aquela, né? Vós tem por pai o diabo, falando para os judeus. Aí Malaquias 2, no Velho Testamento, diz assim, ó. O Deus de Israel diz: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Ó, o que ele diz? Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Você vai encontrar várias passagens do Deus de Israel jogando na cara que o povo dele é vil e desprezível. Olha só, Jeremias 23:11. Até o sacerdote e o profeta são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo, em meu templo, diz o demônio. O Pai não habita em templo, gente. Em 1 Reis 22:22, o demônio Deus de Israel, ele diz: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do demônio. E os profetas do demônio é os que iam lá falar com os reis da gente. O demônio Deus de Israel diz mais, ó, Ezequiel 20, 25 ao 26. O demônio Deus de Israel diz: então lhe dei leis más, malignas e mandamentos que não produzem vida. Vocês têm que sempre lembrar o que Jesus falou. Se Deus fosse o vosso Pai, se essa Ferrari aqui fosse sua, por isso que Jesus aboliu o Velho Testamento. Eu vou mostrar esse texto para vocês agora, porque o Deus do Velho Testamento é o diabo pai dos religiosos. Atos 17, 24 e 29. Vê se bate, gente. O demônio lá tava falando que no templo dele lá, o sacerdote tava tudo pecando lá, tudo sendo vil e desprezível e odiando os levitas, né? À toa que ele matou todos os levitas, tá, gente? E deixou o povo judeu acima e se assentar na cadeira de Moisés, tá? Olha só. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas. Atos 17, 24 ao 29. O Pai de Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que Jesus aboliu o Velho Testamento e disse: se Deus fosse o vosso Pai... O demônio Deus de Israel, gente, ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso. É só você ler o Velho Testamento e ligar com alguns pontos do Evangelho, pra você ver se ele tá mentindo ou não. Olha o que ele diz aqui, ó. O demônio não se afeiçoou a vocês, nem escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, mas vocês eram menor do que todos os povos. Aí ele diz aqui, pessoal, ó, mas foi porque o demônio os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Então o demônio Deus de Israel tá escolhendo, fazendo acepção de pessoas. O Pai não faz acepção de pessoas no Evangelho. Outra coisa, o Pai, ele fala, o Jesus, o filho dele, diz para nós não jurar, porque quem jura é de procedência maligna. E outra, né, o Deus de Israel, ele amou o povo de Israel. Ué, ele tava falando lá que ia esfregar bosta, esterco na cara dos que servia ele no templo dele? Esfregar esterco na cara deles? Aí, Malaquias 2, no Velho Testamento, diz assim, ó. O Deus de Israel diz: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Vou colocar uma moça aqui. Você lembra que eu falei que o Deus de Israel, o Deus do Velho Testamento abolido por Jesus, é o pai da mentira, né? Vou colocar uma moça falando aqui o que ele faz. E se o maior vilão não fosse o faraó, e sim a forma como Deus age? O texto diz algo impossível de ignorar. Deus endurece o coração de faraó e depois o pune por isso. Moisés e Arão fazem sinais milagrosos. Magos e feiticeiros fazem o mesmo. O poder não é exclusivo e não prova que Deus está ali. Eu me pergunto, se Deus tinha poder para endurecer o coração do faraó, por que não usou para fazer crer nele? O faraó não resiste porque quer. Deus endureceu o seu coração. E se ele não teve escolha, ele ainda é um culpado? Foi rebelde ou foi usado? Deus endureceu seu coração ou ele teve escolha? Quem está certo nessa história? Sim, esse povo do Velho Testamento era um bruxo, feiticeiro mesmo, tá? Até Moisés. Agora, Moisés tá fazendo bruxaria lá. Ah, não, aí é Deus, é de Deus, da parte de Deus. Aí os do faraó tá fazendo bruxaria lá, aí é do maligno. Como é que vocês conseguem separar essas coisas?
Agora, ela falou bem do faraó aí, porque tem uma que o faraó, ele não sabia que Abraão era casado com a própria irmã, cometeu incesto, o vagabundo do Abraão. E o Abraão deu a irmã pro cara, dá pena de faraó, porque o faraó ele fala, Abraão, chama o Abraão, por que você fez isso comigo? Por que você não falou que ela era casada, que ela era sua mulher, que era sua esposa? Por que você me falou que ela era sua irmã? Porque além de irmã, ela era esposa do Abraão, do vagabundo Abraão. Abraão era um cafetão, dava a irmã e esposa dele, barra esposa, em troca de riqueza. Fora que se vocês notar, o Arão e Moisés foram no Egito, no faraó, que acolheu eles. É a mesma coisa de você deixar o cara morar na sua casa, porque ele é seu amigo, você conhece ele, no outro dia ele vai e te mata, à toa. Ué, pô, eu acolhi o cara me matou. Olha que trairagem. E eles foram lá jogar as pragas do Egito, as 10 pragas, sapo, gafanhoto, só desgraça. E da mesma boca não pode sair bênção. E da mesma boca não pode sair bênção e maldição, tá? Da parte do nosso Pai Altíssimo, tá? Além de Moisés ir contra o povo que acolheu ele, os egípcios, ele também mata a cidade da família da esposa dele. Quando ele mata o egípcio e foge, de medo de ser capturado, depois ele volta lá, ele casa com a mulher acolhe ele, depois ele volta com o exército lá e mata todo mundo daquela cidade. O Velho Testamento é só morte e destruição, gente. Fora que Moisés também matou a família da esposa dele, naquela cidade lá que ele foi. Eles são trair a esse povo do Velho Testamento.